Bom, pessoal, o vídeo de hoje eu vou mostrar um quadro de comando, uma partida estrela triângulo, né? Foi elaborado para um motor de 15 cavalos, né? Eu vou mostrar primeiro aqui, inclusive eu já tenho vídeos já ensinando como que faz o dimensionamento, né? Com a parte da manutenção e a parte do funcionamento dela, mas eu vou fazer um vídeo e vou explicar para vocês aqui de novo. Então, esse painel estrela triângulo, eu coloquei aqui 5 sinaleiros indicando, primeiramente, as 3 fases. O que ele significa? Quando o relé falta de fase enxergar que tem as 3 fases, ele vai comutar o contato 15 para 18. Ele comutando o contato para 15 e 18, ele vai acionar o sinaleiro, né? Ele vai acender o sinaleiro, significando que tem as 3 fases nesse aqui. Então, para o cliente saber que a bomba não desarmou por falta de fase, ou uma tensão mais baixa, tensão mais alta, uma simetria de fase. Então, primeiramente, sinaleiro indicando as 3 fases chegando no meu comando. Segundo, eu coloquei aqui também o sinaleiro indicando falta de fase. Então, o que acontece? Caso estiver faltando alguma falta de fase externa da concessionária ou até mesmo interna por uma frouxidão mecânica, né, por problema de conector, né, a gente pega muito aí problema conexão, falta de fase interno, né, não externo da concessionária. Então, seria que caso ele faltar alguma fase ou uma tensão abaixar alguma coisa, ou até mesmo se dá um problema numa fase externa também da concessionária, ele vai acionar o meu sinaleiro, ele vai acender meu sinaleiro. Esse terceiro sinaleiro aqui é a sobrecarga. O que acontece? Se a bomba entrar em sobrecarga, né? Se a bomba entrar em sobrecarga, ele vai acionar o meu LED, né? Pro operador saber que a minha bomba desarmou por sobrecarga. Né? Por que ela desarmou? Mas vai ver lá por sobrecarga. Ele vai acionar aqui, ele vai fechar o contato 9798 do relé de sobrecarga, né? Porque o 9596 ele está fechado, né? Se o motor entrar em sobrecarga, o 9596 se abre para proteger, para desligar o comando, como ele é por contato por selo. Então ele vai abrir o comando e desligar. Porém o 9798 vai fechar ligando o sinaleiro, né? Energizando o sinaleiro para o operador ver que a sua bomba, o seu motor entrou na sobrecarga. Esse daqui é estrela. O que acontece? Quando você acionar o botão, ele vai entrar o contator K1 e K3. O K3 é o estrela, então ele entra o estrela. Depois do determinado tempo ajustado no relé térmico, o relé temporizador, ele vai sair o K3 entrando o K2. Um exemplo aqui, como é uma motobomba, você acionou, então ele vai entrar estrela primeiro. Então, pro operador ir lá abrir o registro para mandar água lá, para molhar lá, então ele vê que saiu estrela. Quando ele entrou o triângulo, aí ele pode aplicar a carga dele, né? Então, quando ele comutou para triângulo, ele pode comutar a carga dele. Aqui é a botoeira NA-NF, NA 3 e 4, né? NF 1 e 2, normal fechado, normal aberto, normal fechado. Você aciona aqui, né? Então vou mostrar agora a parte de dentro aqui do comando aqui. Deixa eu encostar aqui um. Então, mostrar como que ele foi montado. Eu acrescentei também um contator auxiliar também aqui, né? Uma lógica a mais. Mostrar aqui, ó, né? Todos os sinaleiros aqui. Aqui é a botoeira, né? Lá, como eu falei para vocês, 3 e 4 normal aberto, 1 e 2 normal fechado. Aqui é o circuito de potência, né? Que seria contator K1, contator K2 e o contator K3, né? Então, quando você acionar lá na botoeira no verde, o NA, ele entra contator 1, contator K3. O relé temporizador, ele vai fazer o quê? A função de tirar o K3 para entrar o K2, que é a troca de estrela para triângulo, né? Então tá aqui, só falta chegar depois alimentar a fase 1, fase 2, fase 3, né, que vai sair lá da chave, do fusível, da chave NH, do fusível, do disjuntor, né, da proteção, né? Então é fase 1, fase 2, fase 3 aqui no circuito de potência. Então seria jumper 1 para 6, 2 para 4, 3 para 5 aqui no meu K1 e K2, né?
Pode ver que o K1 e K2 tem que ser igual do mesmo valor de corrente, né? Inclusive eu tenho até um vídeo já explicando sobre isso, mas eu vou explicar de novo nesse vídeo aqui também. Contator K3 também, que é para fazer o fechamento da estrela, que faltou para eu vou colocar depois aqui, ó. É que faltou o terminal aqui da minha caixinha de ferramenta, né? Para eu fechar aqui, ó. Então fecha aqui, 1, 2 e 3. Aqui é o meu relé temporizador, né? O retardo na energização, RTWRE, retardo na energização. Aqui, acho que eu já falei, mas eu vou falar de novo. Aqui A1, A2 é alimentação do meu relé temporizador. 15 é a minha comum, então 15 e 16 ele está fechado, né? O meu relé está desligado, né? Não tá tendo alimentação. 15 e 16 está fechado, né? Então o que acontece? Quando ele passar o tempo dele, ajustado no dial aqui, do 16 ele comuta para 18. Então, primeiro ele vai entrar no K3 do 16. Então, saiu o tempo, ele sai o 16 e ele entra para o 18, fechando o K2. O K2, porém, o K2 e o K3, ó, pessoal, o contator K2 e o K3, quem já monta estrela triângulos já sabe, né? Quem já monta já sabe. Quem não sabe, eu vou explicar para vocês de novo aqui. Quem não sabe, quem já sabe, tudo bem, já sabe. O pessoal tem que saber aqui o contator K2 e o K3, ele tem que ser intertravado, né? Intertravamento elétrico aqui. O que está fazendo o intertravamento? É aqui, ó. 1 e 2 aqui, NF, 1 e 2 NF. 3 e 4 eu coloquei 2 blocos de contato auxiliar, porque quando fechar o K2, para ele acender o sinaleiro. Então, quando ele fechar o K3, para ele acender o sinaleiro. K2 e K3 estão intertravados. Estão intertravados aqui. Porque não pode entrar o K2 e o K3. Porque aqui eu vou ter que fazer o jumper depois para fechar o 4, 5 e 6 aqui em cima. 4, 5, 6. O que acontece? Se eu, um exemplo, bater se depois entrar K2 e K3, ele fecha um curto aqui, porque aqui embaixo tá fechado aqui, ó. O que acontece? Aqui embaixo, que vai ser a corrente de fase, vai ser ligado os cabos do motor que sai lá. Se for um motor de 12 pontas, você vai fechar transformadores paralelo para 6 pontas. Inclusive, já fiz um vídeo falando sobre isso. Vai ser no final aqui, ó, ponta 1 do motor, 1, 2 e 3, 6, 4 e 5. Por quê? Entra K1 e K3. K3 está fechado, então K1 vai receber alimentação lá para 1, 2 e 3. K3 vai estar fechado, então vai comutar ligação estrela, né, que seria 1, 2, 3. Alimentação com a 6, 4, 5 em curto, fechamento em estrela. Sai o K3 para entrar o K2 para no final fechar na ligação triângulo, 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5. Relé temporizador, retardo na energização, já falei. Aqui é o relé falta de fase, né? Por que eu fiz esse jump aqui, pessoal? Estou enganando o meu relé. Aqui na minha residência eu não tenho trifásico. Então, se eu tivesse as 3 fases, ele ia acender aqui o verde. Ele está comutado, né? Que ele chegou às 3 fases. Ele está dizendo aqui que ele está alimentado, né? O relézinho está alimentado. E quando ele chegar às 3 fases, ele vai comutar o meu contato aqui, ó. Ele vai comutar aqui, ó. Aqui seria o meu 15, aqui o meu 16 e aqui o meu 18. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um jumper aqui, enganando ele aqui, ó. Para ele fechar, só para fazer funcionar aqui. Ele é falta de fase, como que é feita a alimentação, como que é feita a instalação dele. Inclusive, eu vou ter que fazer uns vídeos disso aí explicando para vocês. L1, L2, L3, fase nele aqui, ó. Então sai daqui do disjuntor do circuito de comando. Coloquei um disjuntorzinho de circuito de comando aqui, ó, de 6 A, curva C. Geralmente o pessoal coloca de 2, 3 A, mas eu não tinha aqui na região. Porque a corrente que vai passar aqui, pessoal, a corrente vai ser baixa demais. É só para acionar as bobinas do contator aqui. Porém, as bobinas do contator aqui são enroladas com 3.000 espiras, 4.000 espiras, dependendo do fio 35, 37, dependendo, é um fio muito fino. Só para acionar, porque o contator é nada mais que uma chave eletromecânica, né? Ao energizar aqui a alimentação, eu sempre falava auxiliar 1, auxiliar 2, mas A1 e A2 aqui, ó, A1 e A2 seria aqui a alimentação do contator. Você alimenta ele, ele vai fechar, fechando seus contatos principais aqui e também fechando seus contatos auxiliares. O que está aberto vai fechar, o que está fechado vai abrir. Relé de sobrecarga aqui já, né? Eu já falei já nos vídeos. Inclusive já tem um vídeo falando sobre as funções aqui manual e automático. Aqui é o dial, né? O ajuste. Tem muitas pessoas que não sabem, que estão começando agora, né? Então aqui é o dial, o ajuste do relé de sobrecarga. Esse relé de sobrecarga ele vai de 22 a 32, eu vou explicar por causa disso, né?
Aqui são os contatos, 9596 está fechado, né? Se o motor entrar na sobrecarga, ele vai abrir. 9798 está fechado aqui. O que acontece? 9798 está aberto. Então, se o 9596 está fechado e ele abrir por sobrecarga, o 9798 vai fechar, ligando aquele sinaleiro, né? Ligando aquele sinaleiro para mostrar o que entrou na sobrecarga. Aqui também é um contador auxiliar que eu coloquei. Quando ele chegar às 3 fases, ele vai fechar aqui para dar condição para eu dar a partida. Aqui eu fiz um diagrama de comando para mostrar para o pessoal como que é. Deixa eu ver se a câmera vai pegar bem aqui, ó. Então vamos começar por aqui. Pessoal, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas o pessoal puder assistir até o final aí é bom, cara. Ó. Então primeiro aqui, pessoal, vamos lá. Mostrar para o pessoal aqui, ó. Então vamos começar aqui. Aqui é o 1518, meu relé falta de fase, né? Tá vindo fase aqui. O que acontece? Quando tiver chegando as 3 fases, que o meu relé de sobrecarga, o meu relé falta de fase enxergou que tá as 3 fases, ele vai comutar o contato 1518, vindo aqui para energizar o meu contator auxiliar, tá? Energizou meu contator auxiliar. Porém, fechou o meu contato normal aberto 1314 do contato auxiliar. Então eu já tenho condição para eu poder dar partida no meu motor. Porém, se ele fechou o meu contator auxiliar, fechou aqui. Porém, também ele vai fechar aqui, que ele está no mesmo endereço aqui, KA, que eu coloquei contator auxiliar. Ele vai fechar, vai acender um sinaleiro indicando que entrou as minhas 3 fases e está chegando no meu comando, as 3 fases, né? Então, e o 1516 aqui, pessoal, cadê, ó? O 1516... Então, quando ele enxergou as 3 fases, o que ele vai fazer? Ele vai fechar o 1518, fecha, e o 1516 vai se abrir. Vai se abrir desligando aquele sinaleiro lá que está indicando falta de fase. Caso faltar uma fase externa, né? Um exemplo, faltou uma fase externa, o que vai acontecer? Ele vai abrir o 1518, né? Ele vai abrir o meu 1518, não vai mostrar mais que está chegando as 3 fases, o sinaleiro não vai estar chegando. O meu sinaleiro não vai mostrar, não vai acender que está chegando as 3 fases, porém vai fechar o 1516, indicando que está faltando fase. Entendeu, pessoal? Aí, aqui eu coloquei um contato auxiliar no K3, porque quando entrar o contator K3, ele vai acionar o sinaleiro aqui para dizer que está em estrela. E depois que sair o K3, que o relé temporizador vai fazer a troca, ele vai fechar o K2 mostrando o meu sinaleiro na comutação em triângulo. Aqui é a parte do circuito de comando, então eu vou mostrar aqui. Então chegou as 3 fases, ó, vamos recapitular aqui. Ó. Chegou as 3 fases, fechou meu 1518. Alimentou meu contator auxiliar. Fechou, deu condição de fechar o meu contator auxiliar. Aqui ele fechou, dizendo que eu estou com as 3 fases. Aqui abriu, então que não estou com falta de fase. Então, beleza, fechou. 9516 está fechado no meu relé de sobrecarga aqui, ó, 9596. Que seria esses dois aqui, ó. 9596, normal C aqui, ó, normal closed, né? Normal fechado, né? Aqui é nomenclatura escrita em americano, em inglês. E NO normal open, né? 9798 está normal aberto, então quando o relé de sobrecarga atuar, ele vai fechar para acionar o sinaleiro. E seria aqui também, ó, 9798. Ele vai fechar, né? Ele está normal aberto. Ele vai fechar acendendo um sinaleiro. Ele vai acender um sinaleiro para dizer que meu motor entrou na sobrecarga. Porém, você pode fazer rearme manual ou automático. Mas se você deixar no manual, se desarmar, aí o operador vai ter que vir, ele vai enxergar na porta do painel que ele acendeu o sinaleiro, né, por sobrecarga, só porém ele tem que, como tá para um lado manual aqui ajustado, aqui ele tem que vir dar um toquezinho para ele resetar de novo o relé. Então tá. O que acontece? Eu vou mostrar aqui como que é a partida. Existe vários tipos de partida estrela triângulo, porém o circuito de potência tem que ser igual. Eu já montei estrela triângulo com relé retardo na energização, e porém existe os relés temporizador próprio para estrela triângulo. Ele tem 2 contatos de comutação, né? Um para estrela, outro para triângulo, para tirar o K3 para entrar o K2. Inclusive eu vou fazer depois um vídeo explicando sobre isso. Então tá, deu condição para fechar, tá chegando as minhas 3 fases, deu condição, fechou meu contator auxiliar, né? 9596 fechou, ele tá um pouco embaçado aqui, ó.
9596 fechou, então o meu desliga é normal fechado, minha botoeira é NF vermelha. Então o que acontece aqui, ó? Deixa eu explicar pro pessoal que tem muitos que quem já entende, tudo bem, mas tem muita pessoa que tá vendo esse vídeo e não entende, né? Então tá, eu fechei o meu botão, dei um pulso no meu liga, ele selou o meu contator K1 aqui, ó, ele selou, né? Eu soltei o botão, ele selou, entrou o contator K1, ó pessoal, entrou o contator K1, bem seguindo. Fechou também o meu relé temporizador, alimentou meu relé temporizador, isso aqui é o símbolo do relé temporizador aqui, um cortezinho. Então ele alimentou meu relé temporizador, K1 tá dentro já. Temporizador T0 tá dentro também. Vamos seguir aqui, ó. Como ele selou aqui, saída do 14, vem 15, 16, tá normal fechado, ó. Então entrou K1 e K3, ó. K1 e K3 tá dentro. Meu relé temporizador tá energizado, porém ele tá fazendo a contagem. Então 15, 16 tá fechado, tá entrando K3. O que acontece? Contou 10 segundos, o 15, 16 sai, fecha 15, 18, o 15, 16 sai, desligando o meu K3, que é o contador estrela, fechando pro 18 o meu contador K2, ó, tá vendo? Fez a troca, K3 saiu, entrou K2, o que faz a troca aqui, a comutação, ó, 15, 16 para 18. Lembra que eu falei para vocês aqui, pessoal? Ó o intertravamento aqui, ó. K2 e K3 não pode entrar, então o que acontece? Quando entra K3, ó, o que acontece aqui, ó? O que está fechado vai abrir, o que está aberto vai fechar. Quando entrar contador K3, o que ele vai fazer? Ele entrou, energizou K3, porém ele abre aqui, ó. Ele tem uma segurança, vai sei lá se o relé deu um pau, alguma coisa, ele tem uma segurança. Fechou K3, alimentou o contador K3, abre normal fechado para questão de segurança para não entrar o K2. E aqui a mesma coisa, ó, quando entrou o K2, ele fechou o K2, abriu o K2 aqui para ter condição de segurança. Isso é feito em intertravamento na estrela triângulo e sistema de reversão também, pessoal. E sistema de gerador, rede de gerador também tem que ser intertravado também. Se entrar os dois contadores, dá um pipoco lá e dá um carnaval. Dá um pipoco aí. Então tá aqui, ó, o intertravado aqui, ó. K1 e K2 intertravado. K2 e K3 intertravado. Agora, eu vou mostrar a parte de como que eu cheguei nesses contadores aí já. Vou recapitular de novo aqui, ó. Esse motor é 15 cavalos. A minha corrente nominal do motor de 15 cavalos em 220 volts trifásico é 36 amperes, né? O meu fator de serviço é 15% a mais. Esse fator de serviço varia de motor para motor. Tem 1,0, 1,15, 1,20, 1,30, 1,50. É uma gordurinha a mais que o motor pode trabalhar acima da sua sobrecarga, né? Uma porcentagem a mais. Então tá, K1 e K2. Como que eu dimensionei K1 e K2? O K1 e K2, eu peguei aqui, ó. Eu fiz até um cálculo aqui, ó. K1 e K2, 0,58 é a minha constante. Se você for montar na calculadora científica, você tem que colocar entre parênteses, porque senão ele vai dar erro aqui, ó. Entre parênteses, 0,58 vezes IN, a minha corrente nominal, fecha parênteses, vezes 1,15, que é meu fator de serviço. Então, deu esse valor aqui, ó. Para K1 e K2, ele tem que ser 24 amperes, que é a minha corrente de fase, que eu vou explicar isso também. Corrente de fase. Então, ele deu 24 amperes. Porém, eu joguei um contador aqui, ó, CWM32, um contador AC3, né, o funcionamento, tipo de categoria do contador AC3, né, aqui, ó, para CWM32 amperes. Então, ele suporta até 32 amperes, né. Se você for ligar num 380, porém, você vai ter que trocar a bobina também, né, dependendo, né. Mas aí ele suporta até 32 amperes esses contatos aqui. Então eu achei K1 e K2, 24 amperes, joguei 32 amperes. K3, aqui ó, a constante para K3, então seria 0,83 vezes 36 amperes, que é a minha corrente nominal, vezes 1,15. Então deu, onde K3, contador K3 estrela, seria 13,66 amperes, 14 amperes. Então o que eu fiz aqui, ó? Eu joguei nesse contador aqui, ó, qual que eu joguei, ó. Eu joguei um CWM18. Deixa eu focar bem aqui, ó. Ó. Tem uns caras aí do vídeo aí que falou que... Aqui, ó. Olha lá, eu joguei um CWM18, tá vendo? Pessoal, quem não sabe, ó, isso aqui você só encaixado aqui, ó. Encaixa o contator auxiliar, o contato auxiliar aqui. E o contato auxiliar aqui, ó. Dependendo da aplicação, se você tem que precisar de mais contatos auxiliares... você coloca
contator auxiliar em paralelo para ele gerar mais contatos. Como fosse no CLP, seria bobina de memória, né? Então aqui no comandos elétricos, nada mais que um contator auxiliar. Então tá, já chamo o K1, K2 e o K3. Relé de sobrecarga, minha corrente nominal, vezes 1,15, né, lá, raiz de 3. Por que raiz de 3? Estou trabalhando com sistema trifásico, raiz de 3 ou 1,73. 36 amperes vezes 1,15, que é o fator de serviço, né? Divide por raiz de 3 ou 1,73, 23 amperes, a minha corrente do relé de sobrecarga, 23 amperes. Então, qual relé de sobrecarga eu escolhi aqui, ó? Qual que eu escolhi, ó? Ele vai de 22 a 32 amperes, né? 22 a 32 amperes ele vai, então. O pessoal confunde muito aí corrente de fase com corrente de linha. Eu já vi alguns eletricistas aqui da minha região fazer isso, hein? Acabaram queimando o motor que eu enrolei aí. Pessoal que às vezes tem o eletricista deles, né, que enrola motor. Os caras trazem para mim aqui na minha casa, então aí eu enrolo o motor certo pros caras. E às vezes os caras colocam relé errado, confunde muito a corrente de fase com corrente de linha, acaba subindo muito a corrente vai subir muito e não acaba desarmando e acaba queimando o motor aí. Tem muito isso já, então sendo K1 e K2 CWM32, K3 um CWM18, relé de sobrecarga. Para você comprar lá na loja, lá, né, a faixa de ajuste do dial ele é de 22 a 32 amperes, né? Essa parte aqui. Então aqui agora eu vou explicar a parte do circuito de potência, né? Pessoal, aqui 36 amperes já mais o fator de serviço, então na corrente de linha, você pegar seu alicate amperímetro e colocar lá na saída do fusível lá, ele dá essa corrente de 41,4 amperes, ó, que é a corrente de linha. Corrente de linha. Tá embaçado o celular aqui, ó, corrente de linha. Então, eu tenho aqui, porém, K1, K2 e K3, que é o meu circuito de potência ou de força, né, que vai passar para o motor. K1, K2 e K3, ó, pessoal, K1 e K3 entra, ele fecha, ele alimenta aqui, ó, 1, 2 e 3 alimenta aqui as fases. K3 está fechado, para fechar 6, 4, 5, seria que essa ligação primeiro aqui, ó, 1, 2 e 3 seria o contator K1, 6, 4, 5 seria o K3, né, ligação estrela. Depois do ter determinado o tempo dele buscar o seu conjugado, a rotação no mínimo 90%, né? O motor, como está de estrela para triângulo, rotação nominal mínimo 90%, ele sai o K3 para entrar o K2, fechando a ligação 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5, fechando aqui depois, ó 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5. Então aqui, a minha corrente de fase vai ser 41,4 amperes, e a minha corrente de fase, né, que vai ser aquele valor lá de 23 que eu coloquei aqui, ó, né? 23 amperes, então. Se aqui tiver fluindo 41,4 amperes, aqui nas minhas 6 pontas, que é 1, 2, 3, 6, 4, 5, que é a corrente de fase, vai estar fluindo 23 amperes. O que acontece? O pessoal confunde muito. Se aqui tá dando 41 amperes, o pessoal acaba colocando um relé de 50 amperes aqui, que eu já peguei. Já peguei eletricista aqui da minha região fazendo isso, ó. Coloca um relé de 50 amperes, o que acontece? Pô, tá passando 23 aqui, mas o cara me mete um relé de 50 amperes, o dobro. Aí o motor vai pelar, vai ferver, não vai desarmar e vai queimar o motor. Talvez desarme, mas demora. Talvez desarme, mas demora. Então o que acontece? O cara mete um relézão aqui, faixa de ajuste para 50 amperes, confunde com corrente de fase, acaba queimando o motor. Aqui tem que ser 23, o cara mete um de 50... Aí não tem pau que aguente, entendeu, pessoal? Então tá aqui explicado já as duas partes aqui, né? Aqui eu não tenho trifásico, porém aqui eu tô enganando ele, eu tô enganando o meu 1518 aqui, eu vou ligar. Quando eu fechar aqui, ele entrou o meu contator auxiliar, né? Então, mostrar aqui, ó. Ele tá indicando por que tá as 3 fases. Por que ele tá acendendo aqui? Mas, poxa, eu tenho só 2 fases aqui na minha casa. Eu não fechei o 1518? 1518 tá fechado dizendo que tá chegando as minhas 3 fases. Por que tá faltando uma fase? Eu não tenho trifásico. 1516 tá fechado também.
Quando se tivesse as 3 fases aqui chegando e a comutação acender, e ele está energizado e que ele comutou, 1516 se iria abrir e 1518 se iria fechar. Então ele vai acender também. Só como é para teste aqui, então não tem problema não. Então tá, falta de fase, 3 fases, falta de fase. Esse aqui é o sobrecarga, ó. Quando eu apertar esse botão aqui, ele vai acender aqui, ó. Então, ele entrou na sobrecarga. Então, primeiro eu vou ter que ligar ele aqui, ó. Então, quando acionar o botão verde, ele vai entrar a estrela primeiro, que é o contador K3. Depois do ajuste regulado no DAI do relé de sobrecarga, ele vai comutar para triângulo. Então, ligou, entrou o contador K3, K1 e K3, né? Contou um tempo, ele saiu K3 para entrar o K2. Tá vendo? Entrou o contador K2, ele já está comutado na ligação em triângulo. Então tá aqui já esses dois aqui já, ó, né? Então aqui, se eu apertar esse botão que é o relé de sobrecarga, ele vai fechar o 9798 entrando em sobrecarga. Aí tá vendo? Ó, você vê que ele caiu o meu comando, né? Caiu o meu comando, os contadores, e ele entrou na sobrecarga. Tá vendo? Então é isso aí, pessoal. É mais um vídeo explicando aí sobre quadro, montagem de estrela triângulo, né? Porém, o custo-benefício dependendo, pessoal, né? Compensa mais vocês colocar uma soft starter, dependendo, né? Porque às vezes fica muito caro o custo na montagem, né? Você vê que ele vai bastante componente, né? Porém, tem os contadores aqui, os relés, o contador auxiliar, os disjuntores de comando, né? Então, querendo ou não, ele tem encarece um pouco mais, mas mais pra frente aí eu vou postar uns vídeos falando sobre o soft starter aí e colocar algumas aplicações aí. Esse painel aqui, eu vou mostrar depois ele em campo, em funcionamento. Porém, eu estou fazendo a bomba dela, né? Eu enrolei o motor dessa bomba. Vai ser trocado os rolamentos, selo mecânico, rotor. E a gente vai estar instalando em campo ela, né? Então tá aí mais um painel montado por Valeria aí, Valeria Motores, enrolamento de motores, painéis de comandos, né? E agora aí migrando para automação industrial. Bom, pessoal, esse vídeo aí, quem gostou, dá um like, deixa seu comentário. E muitos aqui acredito que estão inscritos no meu canal têm conhecimento, muitos que estão vendo já têm bastante conhecimento, muitos já sabem montar isso aqui. Então os vídeos que eu faço é para ajudar o pessoal, né? Mostrar um pouco o que a gente sabe de conhecimento, passar conhecimento pro pessoal aí, porque é nada mais justo a gente passar conhecimento, porque dessa vida a gente não leva nada, né? Então, o que fica aqui na Terra, né? Então a gente vamos passando conhecimento e poder ajudar o pessoal aí, né? E muitos que sabem, muitos que não sabem, fica a dica aí. Forte abraço a todos aí, pessoal. Deixa seu comentário, deixa o seu like, compartilha aí e cada dia mais vamos postando vídeo aí do canal Guto Valeri. Um forte abraço a todos aí.